Irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus para a sua vida e para a sua casa. Nós agradecemos, Pastor Arildo, presbítero Natanael, Lena, já conhecemos há um tempinho, um pouco de tempo, os demais irmãos da igreja que a gente pode conhecer, alguns pelo nome, presbítero Rui, que eu já tinha falado, pude conhecê-lo aqui. Para nós é um prazer estarmos aqui, nossa gratidão. Estão comigo, ou está comigo a minha família, então estão a Gabi, que é a minha esposa, que é a do meio, o Gabriel, que é o filho mais novo, e a Duda, que é a filha mais velha. A Duda faz aniversário amanhã, 17 anos amanhã. Nós já até cantamos parabéns ontem já. E eu sou Washington, Nós estamos aqui em Vitória, Igreja Presbiteriana em Andorinhas. Esse é o terceiro ano nosso ali, nós viemos do norte. Eu já fui pastor em Montanha, de onde procede Natanael, já fui pastor lá na Igreja de Montanha, depois em Barra de São Francisco, no Presbitério Vale de São Mateus, pelos 15 anos últimos, antes desses 3 que a gente veio para Vitória. Então tem sido uma oportunidade boa. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 61, a gente vai deixar a Bíblia aberta nesse texto, para nós pensarmos nesse tema então tão oportuno de família, numa semana tão esquisita, o pastor já falou, Alguém aí tem a boneca em casa? Tem? Alguém tem? Semana tensa, hein? O pior que ontem eu via um corte de um programa de TV, e é um corte de um programa de TV, não é um programa de piada, de comédia, e aí um pastor falando que vai fazer cerimônia de batismo, porque há muito sentimento envolvido na história, então vai fazer a cerimônia de batismo. A minha preocupação que eu fiquei é que pouca igreja evangélica batiza, Nós, presbiterianos, gente, eu tenho que buscar que pastor é esse, mas não deve ser não, não deve ser. E apesar do programa não ser de comédia, eu levei para comédia aquilo, porque aí também é demais, Tá bom, tá. Mas se bem que não, dá febre, levar para o médico. Uma irmã lá da igreja, a filha é médica, ela disse que a filha atendendo na serra, e de repente vieram chamar para correr, porque uma mãezinha estava desesperada. Quando chegou lá, era uma mãezinha de um bebê reboque, de um bebê reborn. E aí é a confusão que deu na história. Então está aqui. Outra ali no supermercado, passou na frente da filha, em Mata da Praia, e a senhora toda gentil atendendo, e depois quando chegou no estacionamento, ainda ajudou a abrir o porta-mala, colocar, depois abrir a porta para colocar a criança no bebê conforto. Quando ela viu uma boneca, ela falou que a vontade era jogar aquelas compras tudo no chão, de raiva. É uma semana estranha. Estranho é o que está acontecendo, concordo com o pastor, esse mundo que jaz no maligno, mas nós como igreja temos que entender esse tema cada dia melhor. A sociedade está doente, ou está brincando, ou está querendo só ganhar seguidores no Instagram, a gente não sabe, Isaías 61, você conhece o texto muito bem. Aliás, ele é tema de uma música, de um louvor antigo, Carvalhos de Justiça. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, presta atenção, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança.
Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Só até aqui. Podemos ler o 9 juntos? A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu queria que nós guardássemos esse texto, irmãos, que é um texto tão extraordinário, de um profeta tão extraordinário, da palavra de Deus que é extraordinária. Esse texto destaca algumas coisas. Aliança eterna. Esse é o grande tema das Escrituras, aliança. Diz um autor, no livro Quem Quer Ser um Missionário, que é um trocadilho com o programa Quem Quer Ser um Milionário, e esse livro, que é escrito por um missionário, faz uma observação muito interessante quanto às Escrituras, que retirados os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, que fala do paraíso na terra, o Éden, Gênesis 3 já fala do pecado, a perda desse paraíso, e retirados os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, que é a restauração, novos céus e nova terra, tudo o que nós temos entre os 2 primeiros e os 2 últimos capítulos da Bíblia é aliança, é missão, é Deus vindo resgatar o pecador. Então, qual é o grande tema das Escrituras? É aliança, é o Senhor Jesus. No seminário a gente aprendeu que é o fio de ouro que alinha toda a mensagem, toda a história redentiva da revelação de Deus que está ali. Então, a aliança é o grande tema das Escrituras. A aliança está no capítulo 61 de Isaías, farei com eles aliança eterna. Agora, qual é o segundo grande tema das Escrituras? Quando nós passamos pelas Escrituras, irmãos, não há como nós dizermos que o segundo grande tema das Escrituras não é família. Dentro dessa revelação, família. E família está no capítulo 61, está posteridade, descendência, e depois junta, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Família está aqui. E aí esses 2 conceitos a gente aprende na teologia, e nós presbiterianos advogamos isso com muita ênfase. Destes 2 conceitos, aliança e família, a gente forma um só, que é a família da aliança. Portanto, a gente fala de um pacto geracional. Aliança é pacto. E um outro conceito que nós temos na teologia é pacto geracional. E é por isso que nós batizamos as nossas crianças, não bonecas, né? Mas as nossas crianças. E sempre quando a gente vai fazer batismo infantil, é uma oportunidade para a gente poder falar disso. Domingo passado, na congregação, tivemos batismo do filho do nosso irmão diácono, candidato ao ministério, Vinícius, da Karina, e aí os familiares presentes, de igreja nenhuma ou de outras igrejas, e nós batizando criança, e batizando por aspersão. Ninguém entende nada, e a gente tem que tirar uma meia hora para explicar. E é bom. Mas a questão é que a gente não tem que explicar só para os de fora, a gente tem que explicar para os de dentro também, para a igreja também. Os nossos meninos vão crescendo. Nós tivemos há 2 domingos atrás batismos na igreja, e aí tem crianças pequenininhas, e aí pandemia, passou um tempo aí, um lapso em que membros não foram recebidos, e depois a Gabi chegou em casa me fazendo observação de uns menininhos já um pouquinho maiorzinhos. Ô mãe, o que o pastor está jogando água naquela mulher? Minha filha, aí começa a ensinar para os pequenos já, que nós estamos jogando água naquela mulher, naquela dona, né? Então nós temos esses conceitos, aliança, pacto, aliança geracional, e é sobre isso que a gente precisa aprender. Nós tivemos retiro há pouco na nossa igreja, e falamos, ou encerramos o retiro falando de 2 coisas, à luz de Eclesiastes capítulo 9, 8, 9 e 10, que Deus é o melhor da vida, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça.
A prioridade é Deus. Deus é o melhor da vida. Mas depois fala, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, porque esta é a porção que o Senhor Deus te deu nesta vida. Porque no céu não se casam, não se dão em casamento, no casamento família é aqui, nesta vida. Então, se Deus é o melhor da vida, a família é o melhor de Deus nesta vida. E quando a gente olha para as Escrituras, é isso que a gente encontra. Deus criou todo um mundo perfeito, um paraíso, e colocou neste paraíso Adão e Eva, e lhes deu uma ordem muito clara: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Lá do hebraico, tríplice, repetida a mesma coisa 3 vezes, um recurso de lá do superlativo. O superlativo seria lindo, lindíssimo, é o máximo, é mais do que o lindão. É muito, mas é muito mesmo. Então, quando Deus fala, crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra, Deus está dizendo assim, tenham filhos mesmo. Os nossos avós levaram mais ao pé da letra do que nós. E muito mais agora com essa geração que filho parece que não vai ter, né? No mundo de hoje. Eu não falo mais da boneca, viu? Última vez. Vou tentar não falar mais. Vou tentar. Mas por que Deus mandou ter filhos? Porque Deus criou Adão e Eva perfeitos, né? E eles podiam adorar a Deus de forma perfeita. Significa que os filhos deles poderiam adorar também de forma perfeita. Por que depois do pecado, Davi diz assim no Salmo 51, eu nasci no pecado e iniquidade me concebeu, minha mãe. Porque depois do pecado, tudo que é produzido é também pecador. Por que Adão e Eva, logo quando pecaram, olharam para suas genitálias? Porque ficaram com vergonha que estavam nus? Não, porque a fonte da vida fora corrompida. Ou seja, tudo o que procriassem a partir dali seriam tais como eles, pecadores. Por que Deus, quando chamou a Abraão para fazer uma aliança com ele, deu como sinal desta aliança, como sacramento dessa aliança, a circuncisão, uma marca na genitália? Deus está dizendo, marcado, agora é meu de novo, pode fazer adorador? Por que nós batizamos nossas crianças, que é o sacramento mudado em ritual, ou em administração para o Novo Testamento? Porque o Senhor está nos dizendo, e não nós, é o Senhor, mas o Senhor está nos dizendo, são meus, tem a marca da minha aliança, da aliança eterna. Então todas as Escrituras falam de uma coisa só, a família que é do Senhor. Quando nós batizamos nossas crianças, nós não estamos dizendo que eles são salvos, obviamente, mas são especialmente participantes das promessas de salvação. Eu um dia fui batizado quando era criança, porque eu sou da família bendita do Senhor. Mas eu já sou a 4ª geração de presbiterianos. A Duda e o Biel já são a 5ª geração de presbiterianos. Os nossos netos serão a 6ª geração de presbiterianos. Todos batizados pequenininhos e criados na presença do Senhor. Isso quando criança. Porque Deus sempre trabalha com família. Lembra da proposta tão indecente de Faraó para Moisés? Vão vocês, vão, pode ir, vai, onde vocês quiserem ir. Mas deixa aí as mulheres e os meninos, e Moisés falou o quê? Não. Vamos nós, vamos nossas mulheres, vamos nossos moços, vamos nossas moças, filhos, filhas, nós vamos, todo mundo. Nós vamos ou vamos? Nós vamos ou vamos? Porque só tem essa opção para nós. E nós só vamos ou vamos com todo mundo. Atos 2,39, a promessa do Espírito Santo, que é o selo e penhor da nossa salvação, ela é para vós e para vossos filhos. Tudo. Efésios capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 4, o marido, a esposa, os filhos, os pais, a família está toda ali. E Paulo diz aos Coríntios que os nossos filhos são santos. Esses 2 conceitos, irmãos, de todas as Escrituras, aliança e família, pacto e família, pacto geracional, estão também no nosso texto, e ficam muito claro aqui no nosso texto. Ficam por quê? O versículo 4 desse texto fala de um pecado, fala de um mal que assola e que destrói de geração em geração. Mas o versículo 9 fala de um bem, de uma graça, de um perdão que restaura os descendentes e a posteridade, para que a família venha a ser reconhecida como família bendita do Senhor. A equação é muito simples, o pecado é um mal que ataca um homem e que por consequência toda a sua história e a sua família.
O perdão e a salvação é um bem que alcança um homem e, por consequência, toda a sua história e a sua família. Quando nós guardamos isso, nós podemos descansar que o Senhor tem algo para a nossa casa, que o Senhor tem algo para o nosso lar e para a nossa família. Isaías entendeu isso e foi usado por Deus para pregar essa mensagem. Isaías é um dos profetas, ou um profeta com um ministério longo e extenso. Ele começou a profetizar no ano 760, oitavo século antes de Cristo. Em 740, nós temos a profecia de Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto trono. Ele tinha uns 20 anos de idade. Em 721, a gente tem a destruição de 10 tribos, o reino do norte. Ele já tem um bom tempo de ministério. No início desse século, ou no fim desse século, contando de trás para frente, fim do século VIII, início do século VII, ele ainda está no ministério, quando tempos depois, e muitos tempos depois, as 2 tribos serão destruídas, foram alvos das suas profecias também. Isaías, segundo a história dos judeus, é aquele profeta lá de Hebreus capítulo 11, que foi cerrado pelo meio, teria sido cerrado pelo meio por Manassés, um rei perverso lá de Judá. Mas do que ele fala na sua profecia, ele é o profeta messiânico por excelência. A gente tem no Antigo Testamento mais 350 profecias sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus. A maioria está em Salmos, mas Salmos não é um livro de um autor só, é uma compilação, uma coletânea. Então, o livro de um autor só, que mais fala sobre o Messias é Isaías. Isaías é o profeta messiânico por excelência. Alguns textos de Isaías são assim, por excelência, messiânicos também. Isaías 9, um menino nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso conselheiro. Isaías 53, o servo sofredor. Mas Isaías 61, ainda mais. Por que Isaías 61, ainda mais? É messiânico por excelência de um profeta que é messiânico por excelência. Porque diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas. E é esse o texto que lá em Lucas, o Senhor Jesus toma para dar início do seu ministério. Quando em Nazaré pega na sinagoga um rolo do profeta Isaías, abre nesse texto e fala, pronto, cumpriu-se, é comigo. Era sobre esse que o profeta falava e cumpriu-se em mim. Então esse texto do capítulo 61 é o que o Senhor Jesus usa para começar o seu ministério. E aí isso fica muito claro para nós. Ainda outros conceitos de Isaías. Isaías profetizou sobre a destruição do cativeiro babilônico e da restauração dele mesmo. Quando ele usa a restauração do cativeiro babilônico, ele usa como uma figura para a restauração que o Senhor Jesus vai trazer. Mas também ele fala do ano aceitável do Senhor, aqui no capítulo 61. E o ano aceitável do Senhor era uma lei que havia em Israel do ano do jubileu, a cada 50 anos. As posses, as propriedades não eram vendidas em definitivo, eram vendidas o preço calculado pelo usufruto, porque em 50 anos voltava o direito de propriedade para a família original. Então quem era escravo ou quem tinha sido vendido como escravo para pagamento de uma dívida, contava regressivamente esses anos, porque sabia que no ano do jubileu as trombetas soariam pelas terras de Israel. E quem era escravo sairia forro, e as propriedades que haviam sido perdidas eram recuperadas, eram devolvidas. Era um ano aceitável. E esse ano é uma figura para o Senhor Jesus, que nos liberta de forma plena e definitiva. Então todo o capítulo 61 está falando de salvação, de redenção. É por isso que o Senhor Jesus fala, o ano aceitável é comigo. Eu cheguei, agora é hora de restauração, as trombetas estão sendo tocadas. Mas irmãos, tudo isso é teologia que a gente ouve em todo culto, em toda escola dominical, em todo estudo bíblico. Os nossos pastores pregam isso, é teologia que a nossa igreja prega. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é o verso 9, que dentro de toda essa teologia está algo incrivelmente maravilhoso. Depois de tudo isso feito, todos quantos os virem, os que foram alcançados por essa mensagem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Não está dizendo que nós vamos ser família bendita do Senhor, está dizendo isso, mas não é só isso. Não está dizendo que nós vamos ter essa consciência na nossa casa, puxa, a gente é uma família jóia, hein? Que família boa que nós somos. Não está dizendo isso, está dizendo que os outros, e na verdade que todos os outros,
que nos virem vão dizer, são diferentes esse povo. Pessoal diferente, viu? Que pessoal bom esse pessoal. Todos quantos os virem vão dizer isso. Isso é interessante. Deixa eu tentar fazer uma ponte aqui com o ministério do Senhor Jesus. Pensando sobre igreja, o que alguns autores falam e chamam a nossa atenção. O Senhor Jesus era o Salvador, era a salvação. E aí, o Senhor Jesus não pregava em igreja, pregava em sinagoga, mas o maior púlpito do Senhor Jesus foi a mesa. Ele sentava e comia com pecadores. Jesus era como uma luz que os insetinhos, os mosquitinhos iam todos para ele. Onde você vê Jesus, ele não estava cercado de religiosos, estava porque eles iam lá para persegui-lo, né? Mas os pecadores, até Jesus, não é? Percebe isso nos evangelhos? Os pecadores iam para Jesus. Quando a gente olha a igreja hoje, irmãos, os pecadores correm para a igreja? Os pecadores correm da igreja. Por quê? Não seria que primeiro nós temos que ser reconhecidos como famílias benditas do Senhor? Porque eles vão correr. E a gente vai talvez dizer que é porque eles não querem nada. Eles querem, eles precisam, eles estão desesperados. Quando as pessoas chegam para a igreja, e para todas as igrejas de forma geral, elas estão absurdamente destruídas. E a igreja, como o pastor falou da oração, para os próprios da igreja, a igreja é o último recurso. E é por isso que vão. Mas já deveriam estar nos vendo como família bendita do Senhor. E às vezes não estão nos vendo assim. Então a gente precisa pensar. O que nós precisamos para sermos reconhecidos como família bendita do Senhor? Está muito claro no texto, e eu não quero ficar assim, não dá para a gente ficar explicando. Aliás, por falar em não dá, achei o relógio, está ali. Eu já estava caçando ele há um tempo, viu, Natanael? A gente tem um combinado, né? É de 50 minutos a 2 horas o nosso combinado, né, Natanael? Está certinho já, viu? O pastor já deu ok, então... eu tinha combinado com o Natanael, mas faltava a chancela. Agora com 2 assim, ó. Tá. Eu não sei que horas que eu comecei, então já perdi as contas. Vamos embora. O que a gente precisa para sermos reconhecidos como família bendita do Senhor? 3 coisas, irmãos, nesse texto que eu acho que ficam claras na divisão lógica do texto, que é salvação, santificação e ministério. Salvação, santificação e ministério. 3 palavrinhas para a gente guardar, tá bom? Por que salvação? Porque o texto começa falando do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É claro que esse Espírito do Senhor Deus está sobre nós também. Se aplica a nós. Mas a aplicação primária do texto do autor é o Senhor Jesus. É sobre ele que o texto está falando. E é por isso que em Lucas capítulo 4, ele toma esse texto para embasar o início do seu ministério, e fala, início público do seu ministério, e fala, é assim, é sobre mim que o texto fala, e começa o texto. Então, por que salvação? Porque nós temos aqui as credenciais do Salvador. O texto é base, a profecia é base para o ministério, mas o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque me ungiu, e então Jesus é o Messias, Jesus é ungido, Messias significa ungido. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35, foi o que Maria ouviu. Então Jesus é o Messias, Jesus é o ungido. Em seu batismo, quando Jesus desceu sobre ele o Espírito Santo, João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João 1,32. Então a profecia fala sobre Jesus, Jesus toma como base para o início do seu ministério, e ele é ungido, ele é o Messias, ele tem as credenciais do Salvador, ninguém mais tem, só ele que tem. Por isso o texto que vai falar de família lá no versículo 9, começa falando de Jesus, porque a família precisa começar com quem? Com Jesus. Mas além de falar das credenciais do Salvador, esse texto também fala dos objetivos desse Salvador e dessa salvação. Ele veio para libertar o pecador, proclamar libertação aos cativos, né? Proclamar aqui
significa que ele foi comissionado, autorizado legalmente, legitimamente, pelo seu soberano, o Senhor, o Deus e Pai, para proclamar, para falar desta libertação, pôr em liberdade os algemados. Aqui é abrir as portas da prisão, mas não fala de cadeias nas mãos ou nos pés, fala de prisão dos olhos, aquilo que Paulo fala aos Coríntios, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do glorioso Evangelho. Portanto, essa libertação é a libertação da visão, agora poder ver o Senhor de novo, iluminados os olhos do vosso coração, diz a palavra no Novo Testamento. É disso, dessa libertação, alguém que não é cego mais espiritualmente, alguém que pode enxergar. E essa libertação, ela é uma libertação imediata. Nós tivemos aí a comemoração da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, decreto 3.353, por volta das 13 horas, lei imperial. E naquele exato momento não havia mais nenhum escravo no Brasil. Certo? Legalmente falando, pelo decreto da imperatriz, não. Legalmente falando. Não havia mais, era crime, não podia mais ter. Isso é uma libertação imediata. Podiam não saber, o WhatsApp não tinha chegado ainda, não chegou a mensagem, a comunicação, mas já eram todos libertos. Libertação imediata. Assim é com o homem também. Alguns podem não saber ainda que estão libertos, mas pelo decreto do Senhor, pelo propósito eterno da predestinação, são libertos. Uma libertação incondicional. Aqueles escravos da época do Brasil Império, eles não podiam pagar pela sua redenção, pela sua remissão, e a princesa foi lá e os libertou. Eles não podiam pagar por aquilo. A diferença daquela libertação para a nossa libertação é que naquela libertação, eu vi uma matéria sobre isso nessa semana, relembrando, é que naquela libertação, os agricultores, o pessoal do agro, que já era forte naquela época, esperavam receber a recompensa por terem libertado, serem indenizados, e não foram. O Brasil estava quebrado, tinha saído de uma guerra, e não tinha dinheiro, e eles não receberam nada. Então, não foi pago o preço. No caso da nossa redenção, foi pago o preço, o precioso sangue do Senhor Jesus, e foi pago pelo próprio Deus, ao próprio Deus. Ele, segundo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, é o justo e justificador. Na cruz, a justiça e a graça se encontraram e se beijaram. O preço foi pago, é o que diz as Escrituras. Mas aqueles escravos também não puderam começar a sua vida, porque não receberam nada, e o Brasil tem os reflexos disso, e se é que pode falar reflexo, porque é uma palavra fraca, até os dias de hoje. Não é verdade? Mas nós, quando fomos libertos, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E Paulo fala aos Efésios no capítulo 1 que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Jesus veio para nos libertar. Libertação. Se uma família pode ser abençoada, é encontrar libertação em Cristo Jesus. A melhor forma de nós vermos famílias sendo abençoadas é pregarmos o Evangelho. Pregarmos o Evangelho. E temos que pregar o Evangelho. O Evangelho é pregado todo dia na igreja, ou todo domingo na igreja, ou todo domingo à noite na igreja. Diz o autor que a gente precisa ouvir o Evangelho todo dia, porque a gente se esquece dele todo dia. É por isso que a gente precisa pregar, repregar, pregar de novo. Mas Jesus veio para libertar, mas também fazer o pobre, o pecador, filho de Deus. Ele veio para evangelizar os quebrantados. Os quebrantados são os mesmos daqueles pobres de espírito, lá de Mateus capítulo 5 das bem-aventuranças. O pobre é o pobre mendigo que não tem nada e não pode ter nada por ele mesmo. É aquele que não consegue levantar nem a cabeça para pedir a esmola. Pobre que não tem nada. Absolutamente pobre. E a grande riqueza que nós tínhamos era o Senhor. Mas o pecado nos tirou essa riqueza. O salmista fala: Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Tu és o meu tesouro. Tu és o meu tesouro. O Senhor é o bem, é o tesouro e a riqueza que o pecado nos roubou. Mas agora o Senhor Jesus vem nos devolvendo essa riqueza.
Portanto, o que uma família precisa para ser reconhecida como feliz é de salvação. O que um casamento precisa para que tenha felicidade nele? Salvação. O que os nossos filhos precisam para que sejam felizes? Salvação. O coração dos nossos filhos precisam ser rendidos ao Senhor Jesus. Nós tivemos, talvez na geração anterior, que é a minha geração, eu ainda sou a geração anterior, daqui a pouco eu já saio, né? Nós tivemos uma evasão muito grande da UPA para a mocidade. Os nossos róis de membros mostram isso, do menor para o maior. Porque os meninos eram levados para a igreja ali, mas dali quando nasciam os fiapos de bigode na cara, que eu falo que é o bigodinho código de barra, você pode contar os risquinhos? Você tem, né? Você tem, código de barra. Aí depois tem um código de barra em cima e embaixo, né? Aí depois quando enche a cara, você fica feliz, como no meu caso, encheu, aí ficou tudo branco, não dá para deixar mais. Essa semana eu estava lá umas 3 semanas, não dá, porque quando você consegue ter uma barbinha, ela fica branca, não dá. E aí os nossos filhos saíram. Talvez eu tenha sido uma geração que ouvi pouco sobre salvação na igreja. Apesar de no iniciozinho ter ouvido muito sobre o inferno. Eu lembro muito, até os 9 anos de idade, parece que eu só ouvia pregação sobre o inferno, ia para casa, passando no meio do pasto para ir embora, era interior, trilhozinho de boi, e nunca era o último da fila, porque para mim o diabo estava atrás e ia me pegar, né? Que bom, eu fiquei com medo. Chegava em casa, bracinho nunca para baixo, porque o diabo estava debaixo da cama, e ia me pegar, né? Essas coisas assim que estavam na cabeça de menino, né? Ouvia muito sobre o inferno. Mas parece que nossa geração ouviu pouco sobre o céu, e me parece que a geração atual ouve menos ainda sobre o céu. Porque a gente está tendo que falar, gente, de outros problemas. Aí, ó, não dá. De boneca. A gente está tendo que falar de problemas emocionais. A gente está tendo que falar de uma sociedade doente, mas pior, nós estamos tendo que falar de uma igreja adoecida. E aí nós estamos tendo que tratar sintomas, e não estamos nos atentando para a causa. Não adianta a gente ir só no sintoma, a gente precisa ir para a causa, e a causa é o pecado, e a gente precisa falar de salvação, e os nossos filhos precisam entender sobre salvação. Aliás, os nossos senhores e senhoras precisam entender sobre salvação. Eu não sei aqui, pastor, mas lá na igreja eu peguei o pessoal e disse assim, eu queria que você viesse aqui e me articulasse o evangelho numa frase para evangelizar. Se a gente chegar e falar assim, 10 versículos de cor agora, valendo uma picanha, já que foi prometido e ninguém deu, talvez o pessoal da glória dá. E aí, pouca gente ia levar picanha. Ia vir uns espertos, Jesus chorou. O senhor, meu pastor, 10 versículos, exceto, vai para outros. Vocês estão entendendo que a gente precisa do evangelho. A gente precisa ouvir sobre salvação. A gente precisa entender essa mensagem. Porque senão não vai funcionar. Nossas famílias precisam de salvação. A segunda coisa que a gente precisa, e aí salvação é o que Jesus fez, né? Porque a salvação já foi conquistada na cruz. Salvação que Jesus fez. Mas nossas famílias precisam de santificação. E santificação é o que o Espírito Santo faz e está fazendo hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E aqui eu quero só fazer um apanhado para tentar amarrar uma coisa que é interessante nas Escrituras. O texto fala do Espírito Santo de Deus sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus começa o seu ministério e os evangelistas destacam que no seu batismo o Espírito Santo desceu sobre ele. Ali nós temos a Trindade. O Filho sendo batizado por João, o Espírito descendo sobre o Filho e o Pai dizendo que este é o meu Filho amado, que minha alma se compraz. Só que dos evangelhos, Lucas é um evangelista que faz um destaque interessante. Ele diz assim, estando Jesus a orar, o Espírito desceu sobre ele. Lucas é o único que faz isso, estando Jesus a orar. Por quê? Porque todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, destacam que Jesus orava.
Só que Lucas destaca mais isso. Mateus fala assim de momentos de oração de Jesus para tomar decisões, para escolher os discípulos, por exemplo. Mateus fala de 3 momentos. Marcos fala de 4 momentos. Lucas fala de 14. Por que Lucas destaca tanto que Jesus orava para tomar decisões importantes? Porque Lucas ia escrever outro livro depois. Qual livro Lucas escreveu? Atos. Lucas destaca o ministério, evangelho de Jesus. Atos destaca o ministério de quem? Da igreja. Da igreja. Abastecida pelo Espírito Santo. No finalzinho do ministério, Lucas destaca, Jesus levou os discípulos para orar no Getsêmani. E eles oraram, dormiram. Passou um tempinho, um tempo depois, Pentecostes, semanas depois, eles estão, Atos capítulo 1, os discípulos, mais umas senhoras, um pessoalzinho, crente, pessoal bom, fazendo o quê? Orando. Orando pelo quê? Lucas 24, Jesus diz assim, permaneçam na cidade, até que do alto recebam a promessa. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. É isso que está lá? Eles estavam orando pelo quê? Pelo que viria no capítulo 2, o Espírito Santo. Eles aprenderam isso com quem? Com Jesus. Por isso que Lucas destaca tanto a oração de Jesus, porque era para ensinar os discípulos. E depois Lucas escreve Atos para dizer, finalmente aprenderam, pastor. Aprenderam, pastor? Mas aí vem a parte boa. A parte boa. É que até os discípulos estavam agarrados nesse negócio de orar. Mas um dia aprenderam. Um dia aprende. Deus abençoe que esse dia esteja chegando para nós. Mateus fala assim, pedi, dar-se-vos-á, buscar, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qual é o pai que o seu filho pedir? Um pão. E ele vai falando. Porque o nosso pai é um pai bom, que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Sabe dar boas coisas. Mas a boa coisa parece o pão, parece o ovo, parece a comida. Mateus, falando sobre oração. E a coisa boa que vem com oração. Lucas tem uma visão mais específica. E ele fala assim, qual é o pai que não sabe dar boas coisas? Porque vosso pai vos dará Lucas 7, Espírito Santo. Qual é a boa coisa para Lucas? Espírito Santo. O Espírito Santo me ungiu. Jesus, no seu ministério, o Espírito Santo desce sobre ele, ungiu. E Jesus agora fala a mesma coisa para os discípulos. Vocês precisam do Espírito Santo. Porque ele é a boa coisa. Vocês precisam de Deus. E as Escrituras falam isso, nós temos que ser uma casa cheia do Espírito Santo. Não os embriagueis com vinho, no qual de solução, mas encheios do Espírito. A coisa boa é o Espírito Santo. Nossa família precisa de salvação. Segundo, nossa família precisa de santificação. A salvação é o depósito na nossa conta. A santificação é a senha para usar esse valor espiritual. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E muitos aplicam isso só ao final, ao ver finalmente, ao céu. Mas esse ver é agora, é andar com o Senhor. É reconhecer o cuidado do Senhor na vida, no dia a dia. Então, o que nossa família precisa para ser reconhecida como família bendita do Senhor? Ela precisa de salvação, mas ela precisa de santificação. E o texto nomeia 2 pecados que nos faz precisar de santificação. Deus odeia o roubo e a injustiça. Nesses 2 pecados, certamente todos os outros estão compreendidos, mas o texto nomeia muito mais as consequências dos pecados: afronta, vergonha, assolação, destruição, choro, luto, angústia. Consequência do pecado. Então, quando nós pecamos, nós temos consequências. Se nós não chorarmos, por que bem-aventurados são os que choram? Eles choram porque eles sabem que são pobres.
Choram porque sabem que são pecadores. Porque se não chorar pelo pecado, por saber que é pecador, pelo pecado que cometeu, pelo pecado que está querendo cometer, vai chorar pelas consequências dos pecados cometidos, não é? De qualquer forma tem que chorar, ou você chora, mas é melhor você chorar do jeito certo. Chora por ser um pecador, chora por reconhecer que você é mau, que você é ruim. E eu sempre gosto de falar isso. Você é ruim, eu não te conheço, mas eu não preciso te conhecer para falar que você é ruim. E eu lembro de uma vez de um senhor, na última igreja que eu pastoreei, que de repente não foi na igreja mais, e aí vieram me falar: pastor, o senhor tem que visitar fulano, porque era um senhor que estava chegando para a igreja, porque ele não foi mais na igreja. Eu falei: mas o que foi? Um negócio que o senhor falou lá. O senhor falou um negócio no culto. E eu falei: o que eu falei? O senhor falou que ele é ruim. Aí eu: rapaz, falei mesmo. Fui fazer uma visita para ele, falei: ô senhor, não vou falar o nome, né? Por que o senhor não foi na igreja? Mas, pastor, fui na igreja. Chego lá na igreja, o senhor pregando bonitinho, arrumadinho, mas o senhor vai e fala que eu sou ruim. Eu falei que todo mundo é ruim, eu não falei que ninguém é especial. Quando ele foi, o senhor falou assim: mas o senhor é ruim mesmo, hein? Ele olhou para mim assim, né? O senhor é ruim mesmo, hein? Aí eu fui explicar para ele qual é a ruindade do nosso coração. Ele falou: senhor pastor, eu sou ruim mesmo. Voltou para a igreja, foi batizado. Depois que eu vim para Vitória, eu tive a grata notícia que é diácono na igreja. Entendeu o que é ruim? Então, ou eu choro por saber que eu sou ruim pecador, ou eu vou chorar pelas consequências. Pastor, quando o senhor fala isso, eu fiquei pensando: nós evangélicos temos a Bíblia com a gente. Se a gente não sabe que é ruim, é complicado, tá? Tá. Porque, se a gente não sabe por que somos ruins, é complicado, né? Sim. Por isso que a gente... E a gente não sabe que está pecando, que está horrível, não sabe nem que está pecando, nem que vai pedir perdão. Verdade. Outra coisa que eu achei bacana foi a comparação de vocês. Escravo físico, da lei perdoou, e o escravo espiritual. Sim. Não foi assim que nós, gente, você queria refletir. Isso. Deus abençoe para refletir, né? Então veja só, irmãos, o pecado vai trazer toda essa destruição. Só que o texto, a mensagem é completa, né? Capítulo 61, versículo 7 fala assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla. Posso ouvir um glória? Quantos aleluia? Oh, glória dali atrás. Nem percebi, não foi caso pensado não. Aí o texto termina assim: na vossa terra possuireis o... Na vossa terra possuireis o dobro. Teologia da prosperidade, está aqui, gente. Amém? Misericórdia? Não. Presta atenção. Tá não. Porque o pessoal vai pegar esse texto para dizer: dupla honra, o Senhor vai te restaurar, você vai ter o dobro. Uma casa só, você vai ter duas. E o mundo inteiro vai atrás disso aí, não tem problema, pode ter 1000 casas, não tem problema não, gente. Se o Senhor estiver dando, amém. Mas o texto está falando de outra coisa. A Bíblia interpreta a Bíblia. Capítulo 40, versículo 2. E eu tinha que achar o texto, e quando eu fui estudar esse texto, eu fui atrás para caçar, porque tinha que achar, tinha que ter a resposta. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, grita, que já é findo o tempo da sua milícia. Fala para Israel que Israel não precisa lutar mais não. Lutar contra o quê? Que a sua iniquidade, contra o pecado, que a sua iniquidade foi perdoada. Pode parar de lutar contra o pecado. Fala para Jerusalém, cessou a luta. E termina assim, e que está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Agora pode dar amém. Tereis dupla honra, recebereis em dobro. O dobro está antes, no capítulo 40, já recebeu em dobro por todos os seus pecados.
Mas você precisa de mais um texto para fechar essa linha de raciocínio. Romanos, no capítulo 5, versículo 20. Esse vocês vão falar de cor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que o texto está falando de uma coisa só: salvação, Jesus; santificação, o Espírito Santo. E aquilo que era roubo e injustiça, estou em Isaías 61, que trazia afronta, vergonha, assolação, destruição, choro, luta, angústia, agora tem dobro, agora tem dupla honra, tem consolo, tem coroa, tem vestes de louvor. Agora é diferente. Santificação traz alegria para uma família. Eu falei essa semana, estou estudando as bem-aventuranças, e fala dos bem-aventurados. A gente pensa em felicidade em termos de adição à nossa sociedade. Para eu ser feliz, eu preciso de um celular novo. Eu preciso mesmo, verdade. Mas não para ser feliz. Eu preciso porque ele está muito ruim. Quase a idade do meu filho. Para eu ser feliz, eu preciso... E a gente vai tentando colocar coisas a mais para ser feliz. Mas a Bíblia fala que felizes são os limpos de coração. É subtração. Na matemática de Deus, felicidade não é adição, é subtração. Não é colocar coisas, é tirar o pecado. Aí você vai ser feliz. Então, santificação que traz felicidade. Mas aí o texto vai terminar e a gente vai entender que salvação que Jesus fez, santificação que o Espírito Santo faz. Mas o texto vai terminar com ministério. É o que nós devemos fazer. Olha, vossos filhos restaurarão. O que fora destruído, o que foi arrancado, vai restaurar. O ministério agora é nosso. A gente precisa para Jesus. Você entendeu que o texto fala de Jesus? Jesus pega o texto para começar o seu ministério. Você entendeu que o texto fala que o Espírito Santo está sobre Jesus? E que Jesus mostrou isso para os discípulos e o Espírito Santo desceu sobre os discípulos? Você entendeu que tudo que Isaías 61 fala para Jesus, depois vai se aplicar na igreja do Senhor? Você conseguiu entender isso? E o ministério? Quando terminou o seu ministério, João capítulo 20, Jesus fala assim, entra a casa, a porta fechada, e ele fala para os discípulos assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Lá no original do Novo Testamento é, no meu envio vos envio. O nosso envio é o envio do Senhor Jesus. E eles foram. Receberam o Espírito Santo para serem testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E então, se nós queremos uma família abençoada, isso tem a ver com ministério. Ministério. Vou dar um exemplo aqui. Tem um cara que fazia podcast aí. Ele era da igreja. Acho que não está na igreja mais não. Baixista. Cadê o baixista? O baixo quase caiu na hora, né? O irmão estava tocando baixo. Era o Pastorzão, né? Alguém já viu algum podcast dele? Ele fazia uns vídeos e tal, bem na área assim da comédia. Aí teve um podcast que ele falou assim, olha, esse pessoal que toca na igreja não é voluntário não, é volumotário. Não é voluntário, é volumotário, porque toca de graça, é volumotário. Permitam-me dizer o que ele disse. Não passou uns 2 anos, saiu da igreja, revoltado, reclamando, chutando tudo e todos. Gente, ministério para nós é uma bênção. Servir ao Senhor para nós é uma bênção. Nós aprendemos isso, que ministério é uma bênção. Ensinar para os nossos filhos que ministério é uma bênção. Que estar na igreja do Senhor Jesus é maravilhoso. E quando a gente se envolve, há 2 coisas. A gente vem para a igreja por causa do Senhor Jesus. A gente é salvo em Jesus. Mas permanecer na igreja dá liga, relacionamentos, envolvimento no ministério da igreja. E dá para fazer tanta coisa no serviço, no ministério da igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo aqui dentro da igreja, não. Eu falo o ministério da igreja, aqui e para fora. E tem que servir ao Senhor. E aí esse texto diz para nós que família bendita, porque o primeiro ministério nosso é onde? Seu ministério é em casa.
Ronaldo Lidório, num livretinho pequenininho chamado Vocacionados, ele fala que quem não serve para ser uma bênção perto, não pode ser uma bênção longe. Não tem como. Nosso primeiro ministério é nossa casa. Quem vai me conhecer melhor são eles, e eles me conhecem. Quem te conhece melhor? Não adianta querer ser uma bênção na igreja ou lá na rua, em qualquer lugar, se não é uma bênção em casa. Porque é em casa que a gente tira a roupa. Essa aqui bonita que a gente vem para a igreja, em casa. Então nós precisamos ser uma bênção. E eu tenho que me lutar todo dia para ser uma bênção para a Gabi e para os meninos. Porque não é fácil eu ser uma bênção. Não é fácil eles serem uma bênção para mim. É fácil você ser uma bênção na sua casa? Quantos dilemas há numa família? Num dia. Quantos? Esses meses, nós estamos num dilema lá em casa com a geladeira. Com assistência técnica. Teve um momento que eu falei que a Gabi, eu não fui uma bênção, eu alterei, e ela tentando passar pano para mim, não, amor, você devia ter falado assim. Eu falei assim, não devia ter falado assim, não, acho que eu falei muito, rapaz, eu acho que eu... E ela tentando... Mas é assim, é complicado. Às vezes com os meninos, às vezes os meninos com a gente também, porque levantam meio revirados em algum momento do dia, né? É. Na sua casa não é assim, não? Só lá em casa que é assim? Essa semana na igreja o presbítero falou assim, o presbítero mais velho, pastor, interessante, né? Eu estou ouvindo as pregações hoje, a igreja parece estar mudando. Hoje a gente fala que a gente é pecador, né? Parece que o pessoal de antigamente ia para a igreja, não podia falar que era pecador não, né? Hoje até os pastores estão falando, são pecadores. Eu falei assim, mas a Bíblia fala, não, vamos fazer o quê? Vão vender imagem de santo? Não tem. Somos pecadores remidos, né? Bênção perto, bênção longe, bênção para restauração, bênção para a glória de Deus. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Pergunta que eu queria deixar para a gente encerrar, que agora eu acho que deu, está dando 50 minutos. Quando olham para a sua família, reconhecem você como uma família bendita? Eu espero que sim, e eu creio que sim. Mas vai uma segunda pergunta. Quando olham para você hoje, reconhecem, aliás, quando você olha para a sua família, você reconhece que pode ser uma família melhor ainda? Mais bendita ainda? Que pode crescer ainda mais, que pode melhorar? Reconhece isso? O que a gente precisa para alcançar isso? O que a gente precisa para fazer? Nessa sociedade adoecida, a igreja do Senhor Jesus, nós podemos dizer, a nossa igreja, fiel à palavra de Deus como tem sido, nós somos um refúgio para receber aqueles que estão machucados, aqueles que estão feridos, aqueles que estão perdidos. O Senhor trata com famílias, e quando uma pessoa chegar sozinha e sentar aqui, o Senhor vai começar a tratar com aquela pessoa, com a geração dela. Um dia Deus tratou com a minha bisavó, e alcançou. E aí o meu avô, na mocidade dele, pôde se render ao Senhor Jesus, tornou-se um presbítero. Os filhos deles puderam ser ensinados, os netos dele, fomos ensinados. Eu tinha 13 para 14 anos, meu avô sentou comigo e me ensinou. Era um homem com pouco estudo, mas me ensinou sobre a predestinação, e não foi nenhum pastor que me ensinou, foi meu avô, o senhor Lorival, e eu entendi, e eu tive paz no coração. Eu não tinha certeza da minha salvação. Com 13 anos, tinha ouvido muito sobre o inferno. Aquele negócio estava na minha cabeça. Eu aprendi. Tive paz no coração. Um tempo depois, o Senhor me chamou para o ministério. Hoje eu posso ensinar. Eu posso falar sobre isso. Os meus filhos agora podem aprender para depois poderem ensinar. A verdade pode entrar no coração deles. Nós precisamos ser uma família bendita. Mas há muito mais para nós alcançarmos. Nossas igrejas precisam cuidar de famílias. Eu não tenho dúvidas de que o ministério que nós precisamos, de forma geral nas nossas igrejas, não sei como vocês estão especificamente, mas de forma geral, cuidar de famílias, para que os nossos filhos possam ser criados na presença do Senhor, para que outros possam vir e serem criados também, e que tenhamos sempre igrejas fortes para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Deus te abençoe com esse texto, que você possa lembrar desse texto, nessa perspectiva da família, e guardá-lo assim,
em nome de Jesus. Agradeço o convite que foi feito, a oportunidade de estar com os irmãos, conhecer o pastor, um prazer. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Estamos lá em Andorinhas, num trabalho, os irmãos são convidados, estamos lá numa reforma, né, com o presbítero Rui, tinha conversado com ele e já tinha falado, quando a gente for ter o culto, o senhor tem que vir aqui, porque o senhor participou. E os irmãos são convidados a estarem conosco lá em Andorinhas, tá bom? Deus abençoe vocês.